Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, os frequentadores, sejam sempre bem-vindos, e os que vieram pela primeira vez também, que sejam sempre bem-vindos nessa abençoada casa. Para a gente iniciar a noite de hoje, a gente convida o nosso irmão Marcelo para que faça uma leitura para nós nos harmonizarmos. Fragmentos. Enquanto não logras a perfeição, te movimentarás em meio à transitoriedade de tudo, o que te cerca. Conceitos se modificam, opiniões se alteram, horizontes se ampliam. Verdades fragmentárias. O tempo é relativo e a existência é fugaz. Agradecemos a leitura do nosso irmão Marcelo. Vamos cerrar nossos olhos físicos, não como uma forma de ritual, mas sim para melhor sentirmos as emanações do plano espiritual, dos nossos mentores, dos mentores da casa aqui presentes na noite de hoje. Pai de infinita bondade, amado Mestre, queridos mentores, agradecemos a bendita oportunidade de podermos estar nessa abençoada casa e assim, Pai amado, continuarmos com os nossos estudos. Agradecemos, Pai, a oportunidade oferecida aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram na noite de hoje para com nós aprender a mensagem do Divino Mestre. Agradecemos, Pai, a oportunidade que foi dada aos nossos obsessores de estarem presentes nessa abençoada casa e assim escutarem a mensagem do nosso querido Mestre Jesus. Como pedintes, Pai, pedimos em favor do nosso irmão palestrante, que na noite de hoje ele possa ser amparado e intuído para bem falar sobre o tema que ele preparou. Pedimos também aos nossos irmãos na plateia que possam ser amparados para bem entender e compreender a mensagem. Que assim seja. Vamos lá, vamos ver se eu aprendi a, a palestra da noite de hoje é Valor da Liberdade e da Consciência, né? É o nosso irmão Alex Nunes e a casa que ele frequenta é Aprendizes do Amor. É uma casa, pelo que entendi, ela é recém-fundada, né? Está iniciando agora. Quem está na frente da casa, eu acho que todos aqui conhecem, que é o Ricardo, que vem com o grupo. É o, como? O mesmo nome, né? Sim. Como é que é o nome do grupo? Aprendido. Aprendiz do Amor. Tá bom, né? Acho que todos conhecem. Então, o Ricardo que está iniciando essa nova casa. Alex, sinta-se em casa, né? E seja bem amparado na noite de hoje. Boa noite a todos. Essa casa. Vamos hoje refletir um pouquinho sobre essa mensagem que eu trouxe. Eu já trouxe outra hora em outro local, uma outra palestra virtual que eu pude escorrer, e aí conversando com o senhor Ney, estava em dúvida se eu repetia o texto, e acabei optando por repetir o texto, só que dessa vez me aprofundei um pouquinho mais nas pesquisas. E, primeiramente, fui buscar se alguém já tinha falado algo parecido. E, por muita sorte, encontrei uma palestra do Haroldo, onde ele comentava sobre o mesmo texto, né? Sobre o mesmo valor da liberdade e da nossa consciência. E tomei por liberdade de pegar alguns exemplos que ele trouxe nessa palestra, antes que eu entre especificamente no meu tema proposto, né? O que a gente vai abordar hoje, então, é o valor da liberdade e da consciência. Vou falar sobre o nosso valor pessoal, sobre o cuidado com o ambiente onde a gente frequenta, sobre a energia e o propósito, a energia tanto do ambiente quanto nossa, sobre os nossos relacionamentos, sobre a perspectiva, um olhar espírita sobre esses relacionamentos,
e posteriormente farei um encerramento. Esse é um breve sumário e vou começar então trazendo o mesmo exemplo que o Haroldo me trouxe, né, nesse vídeo que está disponibilizado na internet, para que todos possam ver. É um link no YouTube, onde ele fala sobre o mesmo título, né, o valor da liberdade e da consciência. Ele trouxe uma parábola não, uma lenda, contada nas aldeias dos índios Sioux, que é uma tribo norte-americana, uma tribo indígena. E nessa lenda, ele nos trazia que o Criador, quando resolveu criar uma nova espécie, né, seria a nossa espécie, a espécie humana, ele consultou as espécies já criadas. Com muita sabedoria, ele consultou um representante das aves, dos céus, um representante dos mares e um representante da terra. Eu vou tomar por liberdade, é um texto um pouquinho grande, mas eu vou resumir ele e vou ler alguns trechos dessa lenda do tesouro, do verdadeiro tesouro, uma lenda silk. A lenda desse verdadeiro tesouro retrata o Pai, nosso Criador, né, indagando aos seres já aqui criados para que a gente, para que eles, né, escondesse um tesouro dentro dessa nova espécie que seria criada, seria nós. E ele solicitou a esses representantes qual o local seria ideal para esconder esse tesouro, qual o melhor local. E então veio um representante das aves, né, que era a águia, com representação do céu, né, um animal muito forte, muito poderoso, né, principalmente nas tribos norte-americanas, retratadas como um ser de imponência, né, a águia, e ela nos trouxe uma dica para o Criador, que tal escondermos na lua, né? E o Criador respondeu que não, que a curiosidade que esses novos seres terão, logo, logo eles alcançarão a lua e encontrarão esse tesouro, muito embora ainda não estarão preparados para desfrutar desse tesouro. Então ele perguntou ao segundo representante, que foi um representante dos mares, os peixes. E eles trouxeram a hipótese de esconder esse tesouro no fundo do mar, no lugar mais fundo do oceano. E o criador também comentou que a astúcia e a inteligência que seria dado a esses animais também faria com que seria encontrado muito em breve esse tesouro nos fundos dos oceanos. Então falou o representante da terra, né, o buco, símbolo de força também. E ele também colocou a sua opinião, dizendo para o criador que enterrasse esse tesouro na terra, no lugar mais profundo na terra. Cada um puxou para o seu, cada animal puxou para o seu, a sua área de atuação melhor. E novamente o criador falou que não, que se colocasse na terra também seria encontrado, muito breve seria encontrado. Então, quebrando o protocolo, um tatu, um ser, né, menor, que não tinha tanta importância dentro da classe dos animais, falou ao criador, né, que ele teria uma hipótese num local para esconder. E logo foi interrompido pelos três representantes, né, que o criador não desse ouvidos ao tatu, pois ele era um animal, né, que não valia a pena escutar, porque era um animal, ele foi menosprezado pelos outros animais, né? E aí Deus não, eu quero escutá-lo, pode. Deu a palavra ao tatu. O tatu disse que a Deus que coloque dentro deles esse verdadeiro tesouro, né? E a partir dessa parábola agora, dessa lenda, eu vou discorrer todo o nosso, o nosso propósito de hoje, nosso tema de hoje. E lá no final, eu vou trazer um trechinho do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde nos fala sobre esse tesouro que está colocado dentro de nós. E por que então que eu trago o valor da nossa liberdade e da nossa consciência? Porque todos nós sabemos que possuímos nosso livre-arbítrio. Todas as nossas ações e decisões são pautadas em cima do nosso livre-arbítrio, né? Sabemos que temos influências espirituais, temos influências físicas, materiais, né, do meio que a gente convive, porém a decisão final sempre está no nosso livre-arbítrio. E dentro dessa decisão final, a gente tem mais
um ponto muito importante. Deus nos colocou um ajudante. Também vou fazer uma leiturazinha. É um sentinela, como diz aqui no texto, que é a nossa consciência. Ela sempre vai nos dar a melhor hipótese, né, a ser tomada. Desde que a gente silencie um pouquinho, pergunte para nós mesmos, pergunte para a nossa consciência sobre o ato que a gente vai discorrer, falar ou fazer, e ela nos dará o melhor conselho possível. Então, meus amigos, meus irmãos, o nosso valor pessoal, das nossas atitudes, dos nossos desejos, né, ele está pautado em alguns princípios. A gente, quando vem à casa espírita, a gente vem em busca de conhecimento. Né? Os estudos, como estava sendo aqui discorrido anteriormente, um pouquinho antes de eu chegar, esse conhecimento que a gente tem aqui, o que a gente faz com ele quando a gente sai daqui? A gente também vem para a casa espírita em busca de melhoria, muitas vezes física, muitas vezes emocional, espiritual, e a gente aqui encontra um banquete de bálsamos, de salutares, de tranquilidade, de paz. A gente se sente bem quando a gente vem na casa espírita. A gente sente o clima leve, a gente consegue silenciar um pouco nossa mente. O mundo aí fora anda muito agitado. A gente hoje em dia tem celular na mão, que era para ser feito para aproximar as pessoas quando desenvolveram a internet, as redes sociais, muitas vezes está distanciando pessoas que moram no mesmo cômodo, na mesma casa. A gente não conversa mais com nossos pais, com nossos filhos, com nossos cônjuges, a gente não senta mais junto na mesa, a gente não olha mais para o nosso irmão, que está muitas vezes dando sinais que está precisando de ajuda, né? A gente percebe no dia a dia ah, as pessoas muito alvoroçadas, muito nervosas, né, com tudo que está acontecendo, com o aspecto pessoal também de cada um. No trânsito a gente vê muito, a gente não vê mais pessoas pacificadoras que vêm e tentam acalmar as, a mente das pessoas, o ambiente, o local. Então isso é muito um reflexo do que a gente está passando hoje, esse mundo de transição, de provas e expiações para o mundo da regeneração. E aí Cristo vem e nos lembra naquela sementinha que ele plantou no nosso coração. Por isso desse texto, essa semente que cada um tem dentro de nós, dentro de si mesmo, é uma semente do Criador. A gente está imerso ao conhecimento do Criador e a nossa centelha divina. A gente só precisa fazer com que ela cresça. Eu ia dizer não se apague, mas não se preocupe que ela não vai se apagar. Mas sim que ela floresça, que ela cresça mais ainda. Que a gente possa sentir essa energia e transbordar essa energia. E muitas vezes a gente pensa assim, foi o que eu pensei quando eu trouxe o tema na outra oportunidade. No local que a gente está fazendo o nosso melhor e a gente está se sentindo incomodado, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente comunitário, a gente tem sim o livre-arbítrio de se afastar daquele ambiente onde eu estou tentando trazer uma melhoria, ou eu estou ajudando, contribuindo da minha parte para que esse ambiente melhore e o ambiente não sinergia com você, a energia não é a mesma, a gente pode sim se afastar. Deus nos deu essa oportunidade no nosso livre-arbítrio. E aí eu trago como exemplo a água. Ah, quando a gente vai no mercado, a gente compra uma garrafinha d'água para tomar, ela custa um valor X, geralmente bem barato no mercado. E aí a gente vai num show, por exemplo, ou a gente vai num local passear e, e a gente sente sede. A gente vai tomar a mesma água, só que muitas vezes 4 vezes mais caro, 3 vezes mais caro. E aí qual o valor da água? Qual o valor, qual o verdadeiro valor daquela água? Depende. Depende do local e da necessidade que você está precisando dela. Então, não é que ela
aumentou o seu valor sendo o mesmo produto. Então, ela simplesmente estava no local errado. E muitas vezes a gente tenta buscar uma melhoria pro local que a gente está e não consegue. Então, às vezes está no local errado. Mas esse mesmo exemplo não cabe ao nosso ambiente familiar. As pessoas que a gente escolheu para a nossa trajetória nessa passagem na experiência terrena. O nosso ambiente familiar, a gente não pode optar simplesmente por sair. A gente tem que fazer um esforço maior para que esse ambiente lute junto, para que esse ambiente seja próximo, para que esse ambiente seja tranquilo. E aí a gente tem várias fases da vida, onde a gente tem paz, ou não tem mais, ou a gente já se ausentou da casa dos nossos pais e estão trajando uma nova fase da nossa vida, onde a gente tem um cônjuge, uma esposa, um filho, e aí a gente tem que tomar as rédeas do nosso ambiente familiar, junto com o companheiro ou a companheira, para a educação dos filhos, seja ele crianças ou adolescentes, né? Enquanto eles estiverem com a nossa guarda, esse ambiente simplesmente a gente não pode optar por fugir. É um ambiente que a gente tem que lutar o máximo para que ele seja saudável, né? Tanto para a criança ou a pessoa, aquele ser que está sob nossa responsabilidade, e também para os cônjuges, os adultos que ali estão dividindo o mesmo lar. Então, a nossa sinergia, essa energia que a gente traz muitas vezes de fora, no ambiente, volto a dizer, tumultuado, complicado, a gente tem que tentar, quando chegar em casa, fazer que o lar seja uma extensão do altar, da nossa casa espírita, né? A gente tentar fazer que seja um ambiente mais tranquilo, mais familiar, que isso aqui não afaste, né? Que não seja uma ferramenta, né? Ou ao contrário dela foi criada, e sim que seja utilizada para uma aproximação. A gente consegue utilizar hoje essa ferramenta para inúmeras coisas, né? A gente consegue sim utilizar ela para coisas positivas, né? E a gente pode fazer com que seja um multiplicador das ideias de Cristo, né? Sendo descritas ou discutidas, né? Seja aqui na casa espírita ou até mesmo em casa, praticando o evangelho no lar, conversando com nossos familiares, né? Explicando, se for pequenos, né? Pequeninos, explicando sobre uma forma mais didática e mais lúdica sobre o evangelho no lar, né? Para que esses seres também cresçam com sabedoria, com proximidade de Jesus, né? Com as mensagens de Jesus. Essas são algumas reflexões que eu trago sobre os nossos ambientes que a gente está inserido, sobre a nossa energia e o nosso propósito, o que nos mantém vivos, o que a gente tem como propósito. A gente aqui refletindo na, na carne, na experiência terrena, muitas vezes a gente acha que propósito é algo muito grande, é algo que talvez a gente não tenha trazido para essa missão. Mas sim, todos nós temos, e não precisa ser algo extraordinário, como fez nosso irmão Divaldo, uma mansão do caminho que abriga milhares de pessoas, né? Alimenta mais de 5 mil pessoas por dia. Pode ser algo menorzinho, pode ser um bom pai, uma boa mãe, e é algo muito grande. Pode ser um bom jardineiro, né? No nosso trabalho, a gente pode ser um bom colaborador, fazendo o melhor de nós. Então, o propósito não precisa ser algo gigantesco que vai marcar uma comunidade ou um grupo de pessoas que nos serve. O propósito pode ser essas coisas simples da vida que todos nós vivemos. E qual a energia que a gente está disposto a pôr nesse propósito? Segundo nós mesmos, antes de reencarnar lá no planejamento reencarnatório, eu acho que a gente prometeu que a gente ia colocar toda a nossa energia nesse propósito. Então a gente tem que olhar para nós e responder essa pergunta a cada um. Não sou eu que vou responder para vocês qual
o propósito individual de cada um, não vai ser os irmãos que aqui correspondem como dirigentes da casa ou como ah, instrutores nos grupos de estudo, não vão ser eles também. Essa é uma pergunta íntima, onde a gente, quando, como disse Jesus, quando a gente entrar no nosso quarto, em secreto, fechar nossos olhos e orar a Deus, a gente vai conseguir ter essa resposta. É uma resposta individual. E ela está gravada assim. São os animais do Criador, uma conversa falando um pouquinho sobre isso. Acabou. Tá. Falando um pouquinho sobre a nosso verdadeiro tesouro, tá? Na mensagem da Revista Espírita de abril de 1860, eu vou tomar a liberdade de ler. Cada homem tem em si o que chamais de uma voz interior. É o que o Espírito chama de consciência, um juiz severo que preside todas as ações da nossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor. Com frequência, envergonha-se de si mesmo. Nesse momento, ele reconhece Deus, mas a ignorância conselheira fatal o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Então, meus amigos, a gente trouxe sim a nossa centelha divina, mas Deus também colocou dentro de nós essa nova criatura surgida para habitar esse planeta abençoado. Ele colocou dentro de nós uma sentinela, um juiz severo, e muitas vezes nos julga muito mais do que a gente pode carregar nossos ombros, né? Se a gente vai parar para observar as falas, muitas vezes, de irmãos e irmãs que estão, de certa forma, sobrecarregados, cansados, né? Quem trabalha em atendimento fraterno aí vai poder se lembrar e exemplificar muito bem. O irmão, quando chega na frente para conversar um pouquinho, ele larga uma carga que ele acha que está carregando que não suportaria, que os seus ombros não suportam. E aí o atendente fraterno, com a inspiração divina, com a inspiração dos bons espíritos e trabalhadores de cada casa, vai desembaraçando, vai tirando aquele peso e mostrando uma nova hipótese, um novo caminho. Então, meus irmãos, a gente carrega consigo nós esse juiz severo, que é a nossa consciência. A gente só precisa pesar ela, fazer com que a gente também não se cobre tanto, porque Deus é bom e justo, mas ele não é aquela exemplificação que a gente tinha anteriormente, né, do catolicismo, principalmente, da maioria vem do catolicismo, né, onde a gente tinha um juiz severo, um senhor barbudo, branco, sentado, que ia julgar todos os nossos atos, né. Esse juiz severo, muitas vezes, é a nossa própria consciência. Nós sabemos o que podemos executar em nossas vidas, o que é certo, o que é errado, o que a gente julga melhor para nós ou para outros, né? Então, às vezes a gente tem que cuidar muito o que a gente julga para o outro, porque a gente não vive a vida do outro, né? A gente traz exemplos, às vezes, da nossa trajetória, que a gente cursou aquele caminho e deu certo. Aí tu quer replicar num familiar, num filho, num amigo. Olha, eu vim por aqui e deu certo, mas às vezes não dá certo para ele.
Às vezes a estrada é diferente. A estrada de cada um é diferente. A nossa cruz, entre aspas, cada um tem um peso. Cada uma tem um peso. A gente carrega aquilo o que nossos ombros dá e pode suportar. Senão, nosso pai não nos colocaria. Às vezes a gente acha que a nossa é um pouco mais pesada que a do outro, mas a gente não está totalmente imerso na vida do outro. Então a gente não consegue julgar o peso, né, da cruz do outro, da vida do nosso irmão. Por isso que a gente tem que olhar sempre para o nosso interior. A gente volta o nosso pensamento, nosso interior, se conecta com o nosso Criador, né? Que até mesmo Jesus tirava um Espírito perfeito que cruzou na terra, tirava momentos para a oração, com adversos relatos na Bíblia, que ele se colocava em oração para refletir e pedir auxílio ao Pai. Imagina nós, que a gente está aqui reencarnando, né? E voltando inúmeras vezes, tentando acertar, tentando trajar um novo caminho, por que a gente não vai se conectar e solicitar uma ajuda divina também? Então, esse é uma reflexãozinha um pouquinho sobre a nosso íntimo. E agora, vou também trazer uma liçãozinha que o Chico trouxe, por exemplo, do Divaldo, nesse mesmo vídeo, que era a lição, eu anotei aqui até como lição do tomate, porque era uma tarefa simples que o Chico um dia estava fazendo, foi na feira comprar algumas verduras para ele cozinhar seus alimentos, né? E, e um senhor o reconheceu e indagou para o Chico. Observou primeiro o Chico e depois indagou. E o Chico comprava, né, naquele momento, tomates. Aí ele escolhia um bonito, botava na bacia dele, escolhia um não tão bonito, um mais ruimzinho, colocava na cesta dele. E continuou escolhendo dessa forma, um bem bonito e um não tão bonito, um mais ruimzinho, um bem bonito e aquilo chamou a atenção e este senhor indagou ele e perguntou: Chico, cumprimentou ele primeiro, cordialmente, e depois perguntou: me chamou a atenção teu modo de escolher as verduras, os tomates. Tu escolhe um bem bonito e depois tu pega um. E aí Chico, com uma resposta bem simples, como sempre dava, né? Um senhor muito puro, disse assim: mas é que se eu escolher todos os bonitos, o meu próximo irmão, quando vir comprar, não vai ter mais tomate bonito. Então eu escolho um bem bonito e um pouquinho mais ruimzinho. E aí o que que o Haroldo trouxe dessa lição? Que Chico, na sua infinitude, inteligência moral e espiritual, ele entendeu o sentido da vida. Ele pensou no próximo bem antes de tomar aquela atitude. Então, toda a tarefa diária do ser, do Chico Xavier, quando alcançou nessa plenitude espiritual, era pautada também pensando no próximo. Então, o simples ato de escolher as melhores verduras, se ele disse que se ele escolhesse todas as boas, o próximo irmão que viesse comprar não ia ter a oportunidade de escolher pelo menos alguma fruta, algum tomate bom. E aí ele discorreu a apresentação dele e falou que esse tesouro está escondido dentro de nós. Quando a gente acessar ele, quando a gente acessar essa centelha divina e vai complementar com a leitura do Evangelho, quando eu ler para vocês, quando a gente acessar, a gente vai ter essa consciência divina. A gente não vai, a gente vai ter uma expansão da nossa consciência como ser encarnado, que é o que aconteceu com o nosso irmão Chico, nosso irmão Divaldo, né? Com muitos irmãos, não só do nosso movimento espírita, mas também de outros movimentos religiosos, como o Buda, como a nossa irmã, como é que é o nome da Luz, na igreja representante na igreja católica, nosso Papa Francisco, nosso último, que já desencarnou há pouco tempo, e
alguma dessas pessoas, e isso não precisa ser só figuras famosas, como citei aqui, né? Há irmãos anônimos entre nós que já atuam assim, irmãos e irmãs, né? Que já pensam no próximo em cada ato pessoal, irmãos que já acessaram essa centelha divina que está dentro de nós de uma forma mais ampla. E ele nos trouxe aqui também mais um trechinho. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Emmanuel perguntou na pergunta 303. E ele discorreu essa pergunta uns 15 minutos. Haroldo, eu, com a minha pequena início de estudo na doutrina, precisaria, eu acho, talvez, de umas 4 horas para tentar exemplificar o que ele exemplificou em 15 minutos. Basicamente é isso. Para responder essa pergunta, ele usou o exemplo do Chico com os tomates. O verdadeiro sentido do ensinamento evangélico é tu encontrar, né, nas pequenas atitudes do nosso dia a dia um sentido que não seja só de benefício próprio, seja um benefício mútuo para mim, para o meu irmão, e sentido, a palavra sentido, ou a palavra santo, tudo que por tudo que vai contra o Espírito Santo, ela vem do hebraico como reservado para Deus. Então, tudo que for contra o nosso Espírito Santo, ou tudo que não está reservado. Uma oportunidade de faria o mesmo, né? A gente está ali, está comprando, né? A gente quer comprar o que tem de melhor, né? Eu fiquei refletindo muito nesse texto, nesse exemplo dele, porque será que eu ia parar para pensar que ia ter outras pessoas que iam vir depois de mim? Pois é, e aí a gente poderia dar um exemplo como até um certo egoísmo nosso, né? A gente não ter esse pensamento em tudo, no simples, no dia a dia, no nosso próximo também. Então, complementando também ainda mais um exemplo que essa imensa palestra do Haroldo me trouxe, e não imensa em tamanho, mas sim que se não parar e pausando e refletindo sobre o que ele fala, é tanto conhecimento, é tanta assimilação que tu tem que fazer que tu ouve o vídeo, pausa um pouquinho, reflete sobre aquilo. Ele trouxe outro exemplo que diz que a liberdade não é fazer o que se quer fazer. A liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Então, se eu me entrego a um vício, tá? Ou a maldade, que eu penso que estou livre, eu não estou livre. Vamos supor, vamos trazer um exemplo não tão pesado como um exemplo do vício. Vamos trazer um exemplo, então, de eu não quero ir trabalhar, um exemplo mais leve, tá? Mas eu preciso sustentar a minha família e as pessoas que dependem de mim no meu trabalho, no meu labor. Então eu tenho de trabalhar. Aí eu tomo essa decisão e vou trabalhar. Então eu estou livre. Às vezes é quase que algo antagônico ou diferente, né? A gente pensa que eu não querer, eu não quero ir, eu estou livre. Mas tu refletir sobre aquela atitude e pensar que aquele trabalho, aquela atitude que você irá tomar vai refletir no seu próximo, isso te dá um sentido de liberdade. E não só no trabalho. Vamos trazer mais um exemplo. Isso. Hoje em dia não estou pecando bastante nesse exemplo que eu vou trazer, que é atividade física, né?
Eu sou livre porque eu não faço atividade física e não cuido do meu corpo físico, por exemplo. Mas não, e se eu fizer a escolha ao contrário, com benefício em mim mesmo, inclusive para a minha própria saúde física, e vou a uma academia, a um ambiente que eu possa cuidar do meu corpo físico. É um ambiente onde eu estou exercendo a minha liberdade de escolha, a minha liberdade de consciência. E aí eu vou trazer mais um último exemplo, que é o nosso exemplo da casa espírita. E se eu não quiser vir na casa espírita? E muitas vezes a gente para, se parar para refletir, parece que o carro não pega, a chave do carro a gente não acha, parece que chega uma visita que não tinha marcado, bem no dia da palestra ninguém, tu ia aí naquela quarta-feira, faltou aquela quarta-feira, aí na outra semana acontece outra coisa, aí já vem a influência também espiritual, que não quer que a gente vá se melhorar. Mas se a gente conseguir driblar esses obstáculos que estão nos impostos, e às vezes obstáculos impostos por nós mesmos. Ah, hoje estou com preguiça, hoje estou um pouco cansado, cheguei cansado do trabalho, cheguei estressado. Só hoje eu vou ficar em casa. Então a gente consegue ver e medir até onde vai a nossa liberdade, né? Até onde vai o nosso livre-arbítrio e até onde somos prisioneiros do meio que a gente está inserido e prisioneiros muitas vezes da nossa mente. E para finalizar, meu irmão, eu vou fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, com um trechinho tirado da Revista Espírita de outubro de 1861, para a gente poder linkar lá com aquela lenda que eu li lá no começo dos índios Silks, tá? Muito dentre vós também dizem, somos tantos na terra, que Deus não pode ver a cada um de nós. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abrange milhares de grãos de areia que a cobrem? Uma pergunta. Pois bem, Deus vos observa da mesma maneira. Ele vos deixa usar vosso livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia se moverem ao sabor do vento, que os dispersa. A diferença é que Deus, em sua misericórdia infinita, coloca no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Então, aquela lenda, aquela fábula dos índios Sioux não estava totalmente errado. Dentro de nós há sim uma sentinela vigilante, uma centelha divina que nos orienta, que nos ampara e que está aqui disponível para a gente usar agora, amanhã, quando chegar em casa, a qualquer momento do dia. Basta a gente refletir, silenciar e perguntar para ela se naquele momento que você está precisando de uma ajuda, o que ela faria, meus irmãos? Nós somos grãos de areia no nosso universo de vida, milhares. Só que cada um de nós tem uma importância do nosso Criador. Cada um de nós tem uma partezinha dele. Assim encerro a minha apresentação e agradeço aos irmãos pela oportunidade de me ouvir um pouco. Alex, agradecemos o teu estudo, tua fala da noite de hoje, que seja sempre bem-vindo a essa casa e como, como tema final, né, como nós não temos ainda a Câmara de Paz, então pedimos gentilmente que faça a prece de encerramento e essa prece será o passe coletivo. Amados irmãos, vamos encerrar aqui, elevando nosso pensamento a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, entrando dentro do mundo de cada um de nós, rogando
que nos ampare, nos inspire, para que a semana que transcorra com calma e serenidade, para que cada ato ou atitude nosso seja pensado e pautado também no benefício do nosso próximo, para que possamos ser distribuidores dessa chama e centelha divina que um dia foi plantado dentro do nosso coração. Que possamos também fazer a diferença na vida dos nossos irmãos que nos cercam, que nos estão próximos, para que eles também sintam que o amor de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, também os agracia, fazendo assim com que nosso planeta, com que nosso órgão terreno evolua e que possamos viver em comunidade, em harmonia, assim como o nosso Mestre Jesus um dia nos planejou. Assim, Então, agradecemos a todos e que todos possamos retornar aos nossos lares com a paz do nosso querido Mestre em nossos corações. Boa noite a todos.